Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 21 e 22. E diz o seguinte: Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. Amém? Você pode se sentar? A frase que me saltou aos olhos e que eu tenho meditado durante essa semana, irmãos, nesse versículo que nós lemos de Lucas, Mateus também, nós lemos, é a frase que diz o seguinte no versículo 22, logo próximo do final, que diz: o que está determinado. Eu vou ler o 22 em diante, diz assim: E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. Então, o que me saltou aos olhos, e foi com o que nós nos baseamos para trazer esse assunto para nós, é em relação ao que estava determinado para acontecer. Nascido próximo a Hebrom, numa pequena e pacífica cidade rural, eis que existe alguém para se candidatar ao cumprimento daquilo que já estava determinado. Talvez esse homem tenha seguido a Jesus não por quem ele era e quem ele é, mas por conta daquilo que ele poderia fazer, por causa de seus benefícios. Esse homem era alguém cujo coração estava completamente entregue às coisas do mundo. Os olhos desse homem estavam voltados apenas para os ganhos que ele poderia receber aqui nesse mundo, e não para aquilo que vem do alto, e não para as coisas espirituais. O combustível que movia a sua alma era a avareza, uma ganância dominante e convincente. Ele viu as obras poderosas de Jesus, ele viu o Senhor levantar pessoas dentre os mortos, ele viu Jesus curando, viu muitos sinais, ouviu profundos e grandiosos ensinamentos, participou da alimentação de uma grande multidão após a multiplicação de pães e peixes. E ele sabia que nunca havia existido alguém como Jesus. Ele era o bastante inteligente para compreender, ou melhor dizendo, para perceber que aquele homem seria realmente o Messias. Talvez até cresce um pouquinho de que Jesus era o Messias, pois ouvir as suas palavras e participara de forma como testemunha ocular dos seus grandes feitos. O nome desse homem é Judas Iscariote. E se eu for dar um título a essa mensagem, eu quero intitular como o candidato perfeito, Judas Iscariote. O seu nome é sinônimo de traição. Ninguém, absolutamente ninguém, na face dessa terra, depois desses feitos de Judas Iscariote, teria coragem de nomear o seu filho com esse nome, de dar esse nome ao seu filho. Judas, ao lermos a história dele nos evangelhos, a gente pode ver que ele é retratado como um pecador voluntário,
alguém que pecou voluntariamente, apesar daquilo que já estava determinado. Judas escolheu esse caminho. Judas escolheu o caminho da iniquidade. Apesar daquilo que ele fez ter sido profetizado lá no Antigo Testamento, a Bíblia não coloca como vítima, mas como um culpado, como alguém que poderia escolher o seu próprio caminho. Judas estava carregado de culpa. Ele nunca teve o interesse espiritual, como nós falamos, mas o interesse dele sempre foi material. Talvez ele tenha visto a Jesus e concluído: puxa, eu posso obter vantagens seguindo a esse homem. Talvez ele tenha falado isso, ao aceitar, a estar como um dos seus apóstolos, como um dos 12. Talvez ele tenha dito isso. Talvez ele tenha dito: eu nunca vi ninguém assim. Eu nunca vi ninguém dessa forma. Vou me juntar a ele, porque certamente ele vai me levar para o lugar onde eu quero estar. Talvez Judas tenha dito isso. Talvez ele tenha pensado dessa forma, baseado no seu coração, baseado na intenção do seu próprio coração, do seu maldoso coração. Então, amada igreja, o que nós não podemos fazer é deixarmos de imaginar que Judas não estava agindo segundo o seu próprio querer. Sim, ele estava. Ele estava agindo segundo o seu maldoso coração. Ele estava agindo conforme o impulso da sua ambição pelo poder, pela ganância, pelo ter. Judas queria era ter. Ele não queria saber de ser como os outros 11, mas a intenção dele era ter. Porém, Jesus sabia de tudo. Nada estava fugindo ao controle do Senhor. E ainda que aquele homem tivesse recebido uma posição de confiança, pois ele havia se tornado o tesoureiro do grupo apostólico, ainda assim, no exercício dessa atividade, posteriormente, ele é considerado como um ladrão. Ele era considerado um ladrão porque ele furtava aquilo que era guardado na bolsa, as ofertas que ficavam sob a sua responsabilidade. Esse era Judas. E eu quero trazer aqui algumas características que eu encontrei ao longo dos evangelhos e algumas outras passagens que faziam de Judas o candidato perfeito para se enquadrar dentro das profecias que mostravam que um dos 12, de que alguém próximo a Jesus iria traí-lo. E a primeira coisa, e o primeiro aspecto que eu enxergo na vida desse homem, uma das características que demonstravam que ele iria negar a sua fé, que ele iria vender ao Senhor Jesus, vender a sua própria fé, era que ele possuía um relacionamento fraco ou nulo com Jesus. Primeiro ponto, Judas possuía um relacionamento fraco ou completamente nulo com Jesus. Mas talvez você pergunte: puxa, mas ele não era um dos 12? Sim. Lucas capítulo 6, versículo 12 ao 16, diz o seguinte: e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, falando de Jesus,
e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. E aqui no versículo 14 começa: Simão, ao qual também chamou Pedro e André, e seu irmão Tiago e João, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. O que esse texto tem em relação com o primeiro ponto que nós abordamos? Acredita-se que a ordem em que os nomes dos apóstolos eram colocadas na Bíblia, eram encontradas na Bíblia, era o nível de relacionamento, era o nível de proximidade que eles possuíam com o Senhor Jesus. Nos 4 evangelhos, ou melhor, nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, nessa lista dos 12, Judas, ele vem sempre em último. Quando que João, quando outros apóstolos, quando Pedro, Tiago e João, eles vinham sempre como os primeiros da lista dos apóstolos de Jesus. Então acredita-se que o fato de Judas vir sempre por último representava também o seu nível de intimidade, o seu nível de comunhão com Jesus. Porque em todos eles, o nome dele sempre vinha por último. E sempre, obviamente, que foram escritos depois dos fatos ocorridos, vinha algo negativo a respeito dele. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui é que muito provavelmente o relacionamento de Judas Iscariotes com Jesus era extremamente pequeno, fraco, ou simplesmente não existia. O segundo ponto que eu gostaria de mostrar aqui, de retratar aqui, era a sua dureza de coração que resultava numa falta de fé. João, capítulo 8, versículo 12, diz o seguinte: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E o que esse versículo tem a ver com esse segundo ponto, que retrata a dureza de coração e a falta de fé? Ora, se Judas era um dos 12 e ele andava com Jesus, por que então ele traiu a Jesus? Eu quero retratar algo aqui que eu havia pesquisado e diz assim: essa é a impressionante história de Judas. Ela soa até como algo incompreensível, pois como pode alguém ter andado tão perto de Jesus por tanto tempo, ver tudo o que ele fez, ouvir tudo o que ele disse e o trair? Como pode? Essa história retrata a profunda maldade e a dureza de o coração de uma pessoa completamente obstinada e com uma indecente falta de vontade de crer. Olha o termo que foi utilizado. É um colossal e monumental relato de fracasso. É um colossal e monumental relato de fracasso. Em todas as vezes que Judas é retratado, ele aparece sempre como sendo o traidor do Senhor Jesus, de modo que ninguém jamais esqueceria isso. E é isso que torna a história de Judas tão tenebrosa. Por quê?
Porque como pode alguém se cercar de trevas andando com quem é a luz do mundo? Como pode alguém se cercar de trevas, se vestir de trevas, andando com a luz do mundo? Jesus era e é a luz do mundo. E ele mesmo disse: quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E Judas não possuía essa luz, embora andasse com Jesus, embora fizesse parte dos 12. Ainda que estivesse andando com Cristo, ele estava envolto em trevas. E por conta da dureza do seu coração, a fé não penetrava no seu coração. A fé em Cristo Jesus não lhe era propícia. A Bíblia relata que Jesus também é como o sol da justiça. Ele é mais brilhante do que o sol. Ele é o sol da justiça. E à medida que os 11 andavam com o Senhor, embora alguns provavelmente tivessem chegado com sentimentos até mesmo nacionalistas, esperando que Jesus os libertasse do Império Romano, ao longo do tempo, por causa da exposição frequente daqueles homens diante daquele que é o sol da justiça, o coração deles começou a se derreter em relação aos sentimentos errados que tinham a respeito de Jesus. Eu creio que os 11 apóstolos, período após período, palavra após palavra, milagre após milagre, discipulado após discipulado, tinham o seu coração amolecido, tinham o seu coração quebrantado e começavam a ser moldados por Jesus. Ao contrário de Judas, enquanto os 11 tinham um coração que se derretia como cera diante do sol da justiça, Judas tinha um coração como argila, que diante do sol da justiça petrificava-se cada vez mais e mais e mais e mais. À medida em que o tempo ia passando, o seu coração, diante do sol da justiça, ao invés de acontecer como acontecia com os 11, pelo contrário, assim como uma argila, diante da exposição ao sol, ia endurecendo cada vez mais e mais e mais. A terceira característica que eu vejo nos evangelhos era a hipocrisia. Mateus capítulo 26, versículo 25 diz: e respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu o disseste. Jesus relata que alguém há de o trair. E aquele que andava com Jesus e que já estava disposto em seu coração trair ao Senhor, pergunta diretamente para Jesus: sou eu, Senhor? Eu posso observar, irmãos, que até os últimos minutos Judas poderia ter escolhido se arrepender. Porque em momento algum Jesus o tratou como inimigo. Em momento algum Jesus o tratou como alguém digno de estar no inferno. Pelo contrário, ele poderia ter escolhido o arrependimento. Ele poderia ter pedido ajuda ao Senhor Jesus. Ao invés de subir ao seu coração o desejo de vendê-lo, de entregá-lo por 30 moedas de prata, que era uma quantia referente ao valor de um escravo ferido. Ele poderia ter voltado atrás na sua atitude. Embora
Aquilo que estava determinado deveria acontecer. Mas poderia ter acontecido com uma outra pessoa, com outro que estivesse próximo ao Senhor Jesus e não a ele. Mas assim ele se demonstrou, dentro dessas características, como um candidato perfeito. Porque mesmo estando próximo ao Senhor Jesus, ele não pôde aprender, ele não pôde absorver absolutamente nada. 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 E ainda perguntou ao Senhor: sou eu, Senhor? Como um ato hipócrita, diante de alguém que conhece todas as coisas. E ao menos que tivesse completamente... Sim, ele estava cego, mas eu creio que não a ponto de não saber que Jesus conhecia os corações. E ainda assim, Judas escolheu não se arrepender. E ele foi hipócrita diante do Senhor. E essa fraqueza no seu relacionamento com o Senhor Jesus, essa dureza de coração e falta de fé, essa hipocrisia de alguém que andava com Cristo. E agora a quarta evidência. Judas, ele era consumido dia após dia pela ganância, pelas coisas relacionadas aos reinos desse mundo. Aquela proposta que Jesus havia recusado de Satanás, Judas entrou na fila várias vezes. Mateus capítulo 4, versículo 8 ao 10 diz assim: e novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Não tem essa proposta aqui que eu acabei de ler? Judas recebeu com avidez. Judas buscava isso aqui com avidez, com fome, com toda a sede, com todo o anseio da sua alma. E por esse motivo ele não pôde ter fé. E por esse motivo o seu coração só foi se endurecendo cada vez mais, movido, consumido pela ganância, consumido pelo desejo de ter, consumido pelo desejo errado de estar próximo a Jesus, a fim de receber algum tipo de benefício, a fim de cumprir as suas mazelas, seus sonhos mundanos. Talvez Judas tivesse o desejo de seguir a Jesus simplesmente por saber que existiam pessoas que auxiliavam no seu ministério. Ainda mais ele, que era o responsável pela bolsa. Imagina, algumas mulheres de posse auxiliando o ministério do Senhor Jesus financeiramente. Talvez ele tenha ficado deslumbrado com tudo aquilo, ou até mesmo por parecer que a sua ganância não havia sido exposta ou descoberta. Como? Estando ao lado de Jesus, que sabia de todas as coisas. Judas ansiava os reinos perecíveis e não o reino eterno. Judas estava ávido pelas coisas, pelas glórias desse mundo. E por esse motivo, ele não creu em Jesus. E por esse motivo, ele se enquadrou perfeitamente na profecia que havia sido feita e que deveria ser cumprida. Ele poderia ter se arrependido,
mas ele preferiu seguir o seu próprio caminho. Consumido pela ganância, tendo como objetivo conquistar os reinos desse mundo. Talvez ele tivesse esquecido das palavras de Jesus, e em Marcos, se não me engano, capítulo 8, versículo 36, que importa o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Talvez ele tenha se esquecido disso, ou ouviu, mas não guardou em seu coração, muito provavelmente. Muito provavelmente. Consumido pela ganância, ele creu que por pertencer aos 12, ele poderia tirar algum tipo de proveito. E até tirava, porque como nós já falamos aqui, ele roubava o dinheiro das ofertas. Talvez ele achou que ficaria impune, até porque diante dos outros apóstolos, ele era alguém acima de qualquer suspeita. Qualquer suspeita. Mas até então chega um dia em que a ganância, o anseio pelas coisas desse mundo, por coisas que vão passar, toma conta de todo o seu ser, de toda a sua alma. E ele é levado a vender, a trair ao Senhor Jesus. Salmo 41, versículo 9, retrata o seguinte: até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Jesus amava Judas. E essa aqui é uma prova do seu amor. Porque no antigo Oriente Médio, quando alguém comia do prato, era um sinal de amizade muito grande, muito forte, muito íntimo. E, obviamente, se alguém traísse esse amigo, era a pior das traições, porque era alguém que comia no mesmo prato. Era um tipo de traição impensável. Mas foi isso que Judas fez. 30 moedas de prata. Judas recebe o seu pagamento por entregar a Jesus, por trair a Jesus. Ele espera o seu momento mais oportuno. Tem até um hino da harpa, né? No jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender. Vou continuar, não? E clamando ao Pai suplicava, pelo cálice que ia beber. Judas entregou ao Senhor. E foi ali, no jardim, com um beijo. Eu te saúdo, Rabi. E dá um beijo em Jesus. Esse era o sinal. Para aqueles soldados, para aquela multidão que vinha armada. Para que eles capturassem a pessoa correta. A pessoa a quem ele havia vendido por 30 moedas de prata. Jesus trai, ou melhor, Judas trai a Jesus. Porém, logo depois, ele acaba, num breve momento, sentindo remorso. Ele não se arrependeu. Ele sente remorso. E imagina, nossa, eu traí sangue inocente. E ele tenta reverter o quadro. Ele vai diante daqueles homens com quem ele havia negociado.
e diz que havia cometido um erro e queria devolver o dinheiro. E, obviamente, aqueles homens disseram: isso aí é com você, problema seu. E Judas vai e joga aquelas moedas e sai com remorso. Sai para se suicidar. Sai para a morte. Sai para o seu lugar, conforme Atos 1:25, finalzinho. Atos 16, ou melhor, Atos 1, versículo 16 a 18, diz o seguinte: homens e irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Judas morreu. Ele comete um suicídio. Ele vai se enforcar depois de tudo isso. Ele não suportou reconhecer que ele era aquele que havia contribuído para a prisão e posterior morte do Senhor Jesus. Pior, irmãos, do que a sua trágica e assombrosa morte, falando de Judas, é a sentença que lemos sobre o seu fim, como eu acabei de dizer agora em Atos 1:25. No finalzinho, a parte B diz assim: Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E esse lugar, na sua oração, em João, capítulo 17, versículo 12, Jesus já dizia que esse lugar era um lugar de perdição, porque ele chama Judas de filho da perdição. Filho da perdição. E para finalizar essa parte, Judas ele não tinha diante dos discípulos qualquer distintivo, qualquer holofote que denunciasse a miséria da sua alma e do seu coração. Nenhum dos apóstolos desconfiou dele. Pelo contrário, humanamente falando, aos olhos dos judeus, por exemplo, Judas seria melhor do que Mateus, porque Mateus era um coletor de impostos, que era uma classe odiada pelos judeus. Então, aos olhos dos judeus, Judas era alguém que era muito melhor do que Mateus, e também, até mesmo, do que Simão, o Zelote, que era considerado, ou melhor, que fazia parte de um grupo terrorista. Então, Judas, aos olhos dos judeus, era melhor, poderia ser considerado melhor do que Mateus e do que Simão o Zelote, que fazia parte de um grupo terrorista. E ele era alguém que parecia ser acima de qualquer suspeita. Porém, o que eles não sabiam, mas Jesus sabia, é que Judas buscava apenas algo para satisfazer as suas ambições. E que tipo de aplicação nós podemos fazer para as nossas vidas? Que tipo de lição nós podemos ter ao analisarmos essas características encontradas em Judas? Que tipo de alerta nós devemos ter para a nossa própria vida? Retornando aqui, a questão do relacionamento, o primeiro ponto que nós tratamos, o relacionamento fraco ou nulo com Cristo.
Notem que apesar de fazer parte dos 12, ele não pertencia a Jesus. Ele estava ali, ele andava, ele participava, ele via. Talvez até fizesse algum tipo de milagre, realizasse milagres. Mas ele não pertencia a Jesus. E aqui vai uma advertência para mim e para cada um de nós aqui. O fato de você e eu estarmos vindo regularmente para a igreja com cara de crente, com linguajar de crente, nem sempre evidencia que houve um novo nascimento. Assim como aconteceu com Judas, que andou durante 3 anos com Jesus, e ainda assim não se converteu. Pelo contrário, teve o seu coração endurecido, e no final da sua vida ainda foi para o inferno. Quando Atos 1:25, na parte B, diz que foi para o seu lugar, ele foi para o lugar de perdição. E que lugar de perdição é esse? Um inferno. A Bíblia declara que o inferno é um lugar preparado para o diabo e seus anjos. Porém, todo aquele que não for encontrado escrito no livro da vida vai perecer. Será condenado. Apocalipse capítulo 20, versículo 15 diz: e aquele que não foi achado escrito, melhor dizendo, no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Então, a primeira condição para que alguém que está dentro, não estou falando para quem está fora, para alguém que está dentro, ser o candidato perfeito, como Judas foi, para o cumprimento daquela profecia, é estar no meio, mas não pertencer ao meio. Eu estou no meio, mas não pertenço ao meio, porque Deus conhece o meu coração, Deus conhece o seu coração, e a advertência é que você aproveite o momento oportuno, se arrependa dos seus pecados, clame ao Senhor, se volte para Ele, se arrependa e corra para os braços dEle, porque ainda dá tempo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Jesus ainda está perto, e essa noite é momento de arrependimento, é noite de arrependimento. É noite para você cair em si e dizer: Senhor, eu preciso te servir em espírito e em verdade. Eu preciso ter um relacionamento verdadeiro, uma comunhão íntima e sincera contigo. Porque só vir para cá não adianta. Só vir para cá não adianta. E eu quero aqui advertir você mais uma vez. O segundo ponto que nós falamos sobre a dureza de coração e a falta de fé de Judas. Porque ele tinha um relacionamento fraco ou praticamente nulo com o Senhor, o coração dele foi se endurecendo. Irmãos, como nós falamos aqui, à medida em que nós somos expostos ao sol da justiça, o nosso coração tem que se parecer com um dos 11, não com o de Judas. O dos 11 ia se derretendo diante da exposição daquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o poder. Eles iam se arrependendo, o coração deles ia se derretendo. A mente deles começou a ser moldada, transformada pelo Senhor Jesus, diferente da de Judas, que ouvia, mas não ansiava por mudança, porque o coração dele estava apenas na sua fraca necessidade. Quantos não estão aqui dentro ou procuram alguma igreja por conta de alguma necessidade passageira?
Quantos estão dentro de uma igreja porque são ajudados de alguma forma? Quantos? Mas não olham para o Senhor como um Salvador, olham ao Senhor como alguém que pode lhes dar alguma coisa. Arrependa-se enquanto há tempo. Jesus não veio suprir as nossas necessidades, embora Ele tenha o poder para fazer isso. Embora se a igreja pode, a igreja faz. Porém, Jesus veio salvar e libertar aquele que se havia perdido. E quem se havia perdido? Toda a humanidade. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, segundo diz a palavra do Senhor. Jesus não veio dar carro novo, Jesus não veio dar casa própria. Embora Ele tenha poder para fazer isso, eu creio que Ele pode fazer isso. Mas o foco do Evangelho é a salvação de uma alma perdida. Não é a satisfação dos nossos desejos, das nossas ambições, dos nossos caprichos. Eu sei que nós estamos vivendo um tempo difícil, eu sei. Onde há uma escassez maior do que antes, eu sei. Mas não venha para a igreja com o intuito de suprir apenas a sua escassez. Venha para a igreja, sirva a Jesus com o intuito de viver para Ele, para a honra e para a glória dEle. Porque dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente, amém. Sirva a Jesus de todo o coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Esse é o primeiro mandamento. Ensino após ensino. Eu fico imaginando Judas. Jesus está falando, e ele imaginando, daqui a pouco está na hora da coleta. Daqui a pouco eu vou. E Jesus ensinando uma outra coisa. E Jesus falando, bem-aventurado são os mansos e humildes de coração, bem-aventurados, e Judas, daqui a pouco tem a hora da coleta. E aquilo martelando na cabeça dele, e a ambição dele. É como se alguém entrasse aqui, daqui a pouco eu vou falar com o pastor. Daqui a pouco eu vou procurar a pessoa responsável. Daqui a pouco eu vou fazer isso. Daqui a pouco eu vou fazer aquilo. Ei, em primeiro lugar, busque o reino de Deus e a sua justiça. E as suas necessidades básicas serão acrescentadas. Assim diz a palavra do Senhor. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Em nome de Jesus, não esteja aqui por conta de algum benefício que nós possamos conceder a você, mas esteja para servir a Jesus em espírito e em verdade. Esteja por causa do clamor da sua alma, porque a sua alma é eterna. E é através dela que você e eu passaremos a eternidade. Prestaremos contas a Deus. Um dia, cada um de nós vai prestar contas a Deus. E só existem 2 caminhos. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então escolha esse caminho, o caminho da salvação, o caminho de Jesus. Talvez com as suas atitudes você esteja reagindo aqui dentro ou em alguma outra igreja, você que está ouvindo pela internet, como Judas. Você está trocando a sua comunhão, talvez até mesmo por alguma necessidade que você tenha, sim. Mas a Bíblia declara que tudo tem o seu tempo. E o momento que você entra aqui, o seu foco precisa estar no trono da graça de Deus. O meu culto é para o Senhor. Nada mais importa. Ninguém mais importa no momento em que o Senhor está falando, está usando alguém para falar ao meu coração. Porque a palavra de Deus é poderosa, é viva, é eficaz. A palavra de Deus é poderosa.
O Evangelho é poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê, como está escrito, irmãos. Desperta, desperta, irmãos. Ó igreja, desperta em nome de Jesus. Quanto mais Judas ouvia a palavra, mais endurecido ficava o seu coração, porque ele não dava ouvidos à palavra, ele não praticava a palavra, e isso tem me preocupado muito, irmãos. Foi por esse motivo que o Senhor nos dirigiu a estar trazendo um estudo falando o que é a igreja. Porque uma das características aqui é que Judas era alguém acima de qualquer suspeita, amém? Mas, infelizmente, como responsável pela congregação, o que me machuca é perceber que desde quando eu cheguei aqui, eu vejo pessoas do mesmo jeito, com as mesmas características, e não há evidência de mudança. Cuidado. Cuidado com isso. Não crescer é pecado. Nós fomos gerados pelo Senhor para a honra e para a glória do Senhor, e a palavra do Senhor nos leva a crescer, nos ensina a crescer. Antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor. Nós fomos gerados não é para ficarmos inertes, não. Nós fomos gerados para crescer. Nós falamos sobre isso hoje pela manhã. O objetivo de quem nasce de novo não é nascer e ficar sempre pequeno, não, é crescer. E isso implica em receber novas responsabilidades, em sair da zona de conforto. E é por isso, e foi por esse motivo que o Espírito Santo colocou no nosso coração falar e tratarmos do assunto o que é ser igreja. Porque nós já vínhamos enxergando isso. Existem irmãos que não estão crescendo, que não querem crescer. E eu venho denunciar esse pecado aqui em nome de Jesus. Cresça antes que seja tarde demais para você. Na autoridade do nome do Senhor Jesus, eu venho advertir a você que passa 5, 10 anos e está no mesmo lugar, não consegue nem achar um versículo na Bíblia. Se converta em nome de Jesus. Se converta em nome de Jesus. Eu não falo isso de maldade, eu falo isso por amor à sua alma. Desperta, entenda o que eu estou fazendo. Eu falo isso por amor a você, por amor à sua alma. Desperta, 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 acorda para o que você está fazendo para a sua alma. Acorda para a eternidade que está logo aí à sua frente, em nome de Jesus. A eternidade vai durar para sempre. E onde você quer passar a eternidade? Com Jesus ou sem Jesus? Sendo irradiado, iluminado pelo sol da justiça, ou em profunda escuridão e trevas? Aonde você quer passar a sua eternidade? Judas escolheu o seu próprio caminho. E o seu próprio caminho foi a condenação. Então eu venho advertir você aqui, cresça. Cresça. Todos os apelos que a gente faz aqui, irmãos, não é por causa de status, é por causa da palavra, é para crescimento. Todos os apelos que nós temos feito aqui, quando eu falo para os irmãos, encontro no lar, não é para encher encontro no lar, é para edificação. Edificação, crescimento, estrutura, para que nós estejamos fortalecidos contra os ataques, contra a cilada do inferno. Mas nem todos têm dado ouvidos. Nem todos. Cuidado, cuidado. Lembre-se daqui, Judas. Lembre-se. Cuidado, muito cuidado. E volto a repetir, irmãos. Eu estou dizendo isso por amor a você, por amor à sua alma. Essa é a minha responsabilidade, irmãos. Advertir você de que se você não crescer, você está em pecado, você está desagradando a Deus. Como nós falamos hoje pela manhã, nem todos que crescem têm que necessariamente subir ao altar para pregar, não. Mas todos têm que estar ligados no Senhor, todos têm que andar conforme a vontade de Deus.
Todos precisam estar aptos a falar sobre a razão da sua fé. Quando alguém perguntar, todos nós precisamos estar aptos. E o que vai gerar isso em nós? O que gera essa aptidão em nós? O conhecimento da palavra de Deus. A intimidade com Jesus. O que Judas não tinha. Ele estava ali, ele fazia parte dos 12. Mas ele não era alguém que pertencia a Jesus. Ele foi para o seu próprio lugar. Hipocrisia foi o terceiro ponto que nós falamos. Eu, Senhor. Quantos estão vivendo ainda insistem em permanecer no pecado? Quantos ainda insistem em não acatar as orientações que são dadas? Sou eu. Irmãos, isso não vai dar conta para mim, não. A igreja não é minha, não. Só uma advertência que eu te faço. Isso é para fazer a gente tremer, a nossa perna tremer. A igreja não é minha, não. Eu estou aqui apenas como um mordomo, como alguém que vai prestar contas. Só que cada um aqui vai prestar contas da sua condição de ovelha diante do Senhor, em como obedeceram, em como se sujeitaram ao mordomo. É isso. Por isso que a minha função é falar, por isso que eu preciso alertar, porque eu vou prestar contas do trabalho que eu tenho feito aqui, e eu não posso me calar. Embora algumas coisas que eu diga, eu sei que não são tão agradáveis aos seus ouvidos, mas podem surtir efeito para a sua alma, para a salvação da sua alma. Se alguém que entrou por essas portas ainda, apesar dos anos, não tenha nascido de novo, como aconteceu com Judas, 3 anos andando com Jesus, e não pertencia a ele. Há quanto tempo você está aqui nessa igreja? Há quanto tempo você ouve o evangelho aqui? O que é que você tem feito? As pessoas ao seu redor sabem que você pertence a Jesus? Você já testemunhou para elas daquilo que Jesus fez na sua vida? De quem é Jesus? Já fez isso? Já testemunhou? Não precisa dizer para mim. Um dia você vai ter que prestar contas disso. Porque como igreja, como membros individuais do corpo de Cristo, a nossa função é testemunhar, é falar, é testemunhar a respeito daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E você tem feito isso? É uma ordem que está registrado aqui na palavra. Eu tenho feito isso? Está registrado aqui, lá em 1 Pedro. Hipocrisia. Quantos têm vivido uma vida hipócrita? Estão aqui nos cultos, participam da ceia, mas continuam se emporcalhando de cenas ilícitas na TV. Continuam enchendo os seus olhos, se engordando a sua alma com porcaria, com aquilo que não edifica, com aquilo que não aumenta a sua fé. Quantos permanecem fazendo isso? Quantos? Apesar dos avisos, apesar do nosso pastor, desde quando eu cheguei aqui, eu me lembro, eu dei glória a Deus, falei, que maravilha ouvir isso. 2016, quando eu cheguei aqui, pastor Alan falando sobre a mídia, falando sobre a influência dessas coisas, eu falei, nossa, que maravilha ouvir isso. E ainda assim, irmãos, o Espírito Santo nos leva a falar, porque ainda tem gente insistindo nisso. É impressionante. Talvez o mesmo Espírito que agiu durante esse período que Judas estava vivo do lado de Jesus, seja esse mesmo Espírito que esteja assediando você.
Já parou para pensar na gravidade disso? Só que o que eu estou dizendo aqui, o intuito não é ofender você, até porque eu não estou dizendo o nome de ninguém. Mas o meu desejo é que o Espírito Santo fale ao seu coração. Fale muito mais do que eu estou dizendo aqui. Tenha um relacionamento com o Senhor. Primeiro ponto. Não seja como Judas. Sempre por último, sempre por último, sempre por último. Tenha um relacionamento com o Senhor. Abra o seu coração para a palavra de Deus. A fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A novela? As séries onde tem adultério, homossexualismo, violência, prostituição, tudo de ruim. Um monte de ideologia antibíblica, anti-Deus. É isso que você tem entrado pelos seus olhos e pelos seus ouvidos? Isso vai matar a sua fé. Isso tem matado a sua fé. O que nós precisamos é trazer à memória o que nos dá esperança. E o que é que dá esperança para o crente? A palavra de Deus. É saber que Cristo em nós é a esperança da glória. Se eu não estiver em Cristo, eu estou perdido. O quarto ponto. Judas, ele era consumido pela sua ganância, pelo seu desejo das coisas desse mundo. Quem é você? Quem sou eu? O que eu almejo estando aqui à frente da congregação? Fama, igreja cheia. O que eu almejo? Sinceramente, com esse discurso, eu acho que não vou ter igreja cheia, não. Eu creio que não. Sabe por quê, irmãos? Porque um dia eu vivi na hipocrisia. Um dia eu vivi na mentira. A Bíblia declara que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Quantos mentem para si mesmo só porque vêm para a igreja? Não, mas eu tomei a ceia, eu tomo a ceia todo mês, mas continua vivendo no pecado, continua sendo desobediente às orientações da palavra. Está mentindo para si mesmo. E os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Serão companheiros de Judas pelo resto da eternidade. Ganância. Às vezes não é nem uma ganância grande. Às vezes está focado só nas coisas daqui da terra, coisas que vão perecer, coisas que o ladrão pode levar, pode roubar. Tudo nós precisamos colocar na ponta do lápis, irmãos. Tudo. Um relacionamento. Uma porta de emprego. Eu sei que está difícil. Eu não falo como alguém que está desleixado nesse assunto. Não. Eu sei que está muito difícil. Mas cuidado com aquilo que rouba o seu tempo para Deus. Eu já precisei abrir mão de portas de emprego que eu sabia, ou minha esposa me alertou, que poderiam minar a minha fé, poderiam roubar a minha fé. E eu precisei abrir mão. Para evitar o mal maior lá na frente. E tantas outras coisas. Cuidado. 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 Judas traiu Jesus. Será que nós, com algumas dessas atitudes, ou com outras que não foram citadas aqui, não estamos traindo a Jesus? A gente vem para a igreja, a gente canta, levanta a mão, às vezes cai um pouquinho de lágrima dos olhos, dependendo da canção que se cante. Mas a gente não tem vivido para a glória de Deus. A gente não tem vivido em obediência à palavra de Deus. A gente tem sido como Judas, andando ali no meio,
Aqui não tem carteirinha não, tá? Mas às vezes em algum lugar tem carteirinha até de membro. Como alguém ontem no evangelismo, não lembro quem foi. A pessoa foi abordar alguém e a pessoa mostrou a carteira de membro. Isso já aconteceu comigo uma vez no evangelismo. Aqui na frente, não foi nem comigo, eu estava próximo, eu vi. Umas meninas foram abordar um senhor que estava passando ali, e ele fez uma cara feia, pegou a carteira, até tremendo, assim, pegou a carteira, abriu a carteira assim, pegou a carteirinha de membro da igreja, e, pô, membro da igreja tal. Maravilha. É isso que leva para o céu? É isso que evidencia um novo nascimento? Quem é você? O que tem movido você? O que tem me movido? O que tem te movido? Que nós não sejamos como Judas, eu me incluo nisso também, embora eu esteja trazendo esse discurso. Mas ainda assim eu estou sujeito a erros, a quedas, a falhas. Ser humano igual a todo mundo. Eu preciso vigiar também. Mas se você, nessa noite, entende que sob a exposição do sol da justiça precisa ter o seu coração derretido, o meu clamor é que você se arrependa dos seus pecados e confesse a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Tempo de casa não define quem nós somos diante de Deus. Aqui alguém que viveu durante muito tempo na hipocrisia do pecado. Quase 3 décadas. Quase 3. Na hipocrisia do pecado. Mentindo para mim mesmo. Meu pecadinho de estimação, pecado secreto, oculto, ninguém sabia. Assim como Judas. Eu era um desses. Me vendendo por momento de prazer pela internet, pelas telas de um computador. Sendo negligente com a minha alma. E você? Será que existe algo na sua vida que tem desaprovado, desabonado a sua conduta diante de Deus? Eu não conheço a sua vida. Talvez você deixe transparecer para mim, ou para nós, algumas coisas que nós citamos aqui. Mas eu não conheço a sua vida, o seu coração, na sua intimidade, eu não conheço. Mas Deus conhece. Judas morreu e foi para o seu lugar. Foi para o inferno, para a condenação eterna. Se hoje cantarem a sua senha, para onde você vai? Você criança, você jovem, adolescente, adulto, idoso, para onde você vai? Com as coisas que você tem feito hoje, para onde você vai? Como tem sido o seu estilo de vida aos olhos daquele que tudo vê? Não é aos olhos daqui de dentro, não. Porque aqui dentro a gente pode botar uma capa, como aconteceu comigo no passado. Eu usava uma capa. Só que por baixo estava cheio de lepra, assim como Naamã. Cheio de lepra. Mas Jesus me libertou. E o mesmo Jesus que me libertou e teve misericórdia de mim, Ele está me levando a dizer isso para você. Tem perdão de Deus para você. Tem arrependimento de Deus para você. Deus quer te salvar.
Deus quer te transformar em nova criatura. Se você ainda não é nova criatura, Deus quer fazer de você alguém, sabe, com um coração novo, com uma mente renovada, com alguém que esteja disposto a crescer, a sair da zona de conforto, de uma religiosidade que vai te levar para a morte. Quem é você? Se coloque de pé em nome de Jesus. A Bíblia declara: e se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Se eu estou em Cristo, aquele padrão de vida mundano já não existe mais na minha vida. E se existe, tem algo de errado. Existe algo de errado. Como nós falamos aqui, irmãos, o nosso intuito é que você tenha vida. É que todos aqui presentes tenham vida. E se hoje te pedissem a tua alma, para onde ela iria? Não precisa responder para mim não. Eu não posso fazer nada senão orar. Quem tem poder é Deus. Você, criança, você já sabe o que é certo e o que é errado? Esses desenhos que você anda vendo, esses youtubers que você acompanha, eles falam de Deus? Eles falam das maravilhas de Deus? Eles falam de Jesus? Ou falam coisas inúteis, que acabam te afastando de Deus, que às vezes nem pecado é, mas rouba o seu tempo de conhecer mais de Deus? Você, criança, ou você acha que Jesus só morreu por quem é adulto? A Bíblia declara que Deus amou o mundo de tal maneira. Quando fala o mundo, está falando da humanidade, e criança também faz parte da humanidade. Adolescente, o que anda na sua cabeça? Talvez você não fala com seus pais, mas qual é o estilo de vida que você leva na sua mente? Às vezes você não pode ser quem você gostaria de ser por causa dos seus pais. Não, meu pai vai se escandalizar. Não, minha mãe não vai aceitar isso que está aqui na minha mente. Mas se está na sua mente, desagrada a Deus. Se não é para a glória de Deus, desagrada a Deus. E é pecado. E você precisa se arrepender disso. Ainda que ninguém saiba, ainda que ninguém tenha visto, você tem que se arrepender disso, para que você alcance graça aos olhos de Deus. Você, adolescente. Você, jovem, a mesma coisa. Ou você quer ser como Judas, ou você quer ir para o seu lugar, como Judas foi, e está lá aguardando os próximos. Judas se demonstrou o candidato perfeito para a profecia. E muitos que estão dentro da igreja hoje se mostram também candidatos perfeitos para Apocalipse 20, versículo 15, que nós citamos aqui. Aqueles que não tiveram seus nomes encontrados no livro da vida, esses serão lançados no lago de fogo. É o que a Bíblia diz, não é o que a religião diz, não é o que o pastor quer falar, é o que está escrito na Bíblia. Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. Arrependa-se. A Bíblia declara que é um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Deus não despreza. Deus não me desprezou quando eu clamei por Ele. Embora tivesse décadas de pecado, décadas de morte, de ofensa, de declaração de inimizade da minha parte para com Deus, porque quem não está em Cristo é inimigo de Deus. A Escritura diz isso. Quem não está em Cristo, irmãos, é inimigo de Deus.
mas eu creio em Deus. Você só pode crer em Deus, segundo a Bíblia, se você se voltar completamente, de todo o coração, exclusivamente para Cristo Jesus. Senão, nada feito. Como nós já citamos aqui, o que Jesus disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você pai, você mãe, você avô, avó, tio, tia. Existe algo no qual você precisa se arrepender para não correr o risco de se chamarem você para prestação de contas, melhor, se Deus te chamar para prestação de contas, para você não ir para o mesmo lugar, para você não ir ao encontro de Judas. Existe algo no qual você entende e você sabe, no seu íntimo, de que você precisa se arrepender. Se converta. Judas teve muitas chances de arrependimento e não fez. Pelo contrário, o seu coração só foi endurecendo. Mas o meu desejo, a minha oração nessa noite, é que o Espírito Santo de Deus faça aquilo que eu não posso fazer, faça aquilo que eu não tenho condições de fazer, que é habitar o seu coração, que é converter você. Se isso ainda não aconteceu, não resista à voz do Espírito. Não endureça o seu coração em nome de Jesus. Reconheça o seu erro. Reconheça o espírito de Judas sobre a sua vida. Enquanto eu meditava nessas palavras, eu fui às lágrimas durante a semana, porque eu me lembrei de rostos que eu vi aqui e não estão mais. Um dia desses eu passei estava eu e minha esposa, eu falei: fulano abandonou, foi embora e vivendo o segundo padrão do mundo. Não é isso que Deus quer para você, nem para mim. Criança, não é isso que Deus quer para você, nem para mim. Adolescente, jovem, adulto, não é isso. Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que jamais penetrou em coração humano, é aquilo que Deus tem preparado àqueles que o amam. Deus tem preparado uma eternidade para com Ele, para todo aquele que o ama, para todo aquele que nele crê. Deus sabe, Deus tem o melhor para mim, para você, meu irmão. Não se deixe iludir pelas coisas desse mundo, em nome de Jesus. Cuidado, principalmente os mais novos, cuidado, tudo isso é ilusão. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu fim são caminhos de morte. Assim diz a palavra do Senhor. Se converta em nome de Jesus, desperte em nome de Jesus. Eu quero pedir para que você, a quem essa palavra tocou, que você procure um dos pastores no final do culto, uma das esposas também, para que nós estejamos orando por você. É noite de arrependimento, é noite de conserto com o Senhor, é noite de mudança, de assumir um compromisso com Jesus. Não é comigo não, irmãos. Sou ser humano igual a você. Pai de amor, Pai de graça, de infinita bondade, misericórdia. Espere, Senhor, teu
daqueles que amam, mas não estão aqui e não saíram do lugar. Gente que continua fazendo as mesmas coisas que o mundo faz. Gente que continua com as mesmas práticas. E culto após culto está aqui, ceia após ceia participa, sem nenhum pesar, sem se arrepender. Gente que ainda não conseguiu compreender o que é o Evangelho. Gente que não teme nem treme diante da tua presença, nem diante das tuas advertências, ó Pai. Gente que não tem prazer de vir para a sua igreja para ouvir a tua palavra. Gente que a gente percebe nos olhos que é um peso vir, Senhor, para a igreja, mas que vem se arrastando, porque talvez tenha alguma função ou algum título. Oh, Jesus, perdoa a tua igreja, Pai. Perdoa a inércia da tua igreja, Senhor, a começar por mim, Pai. Deus, converte os corações, ó Senhor, para ti. Deus, a igreja é tua, Pai. Senhor, esses que não cresceram ainda, Pai, esses que estão estagnados no mesmo lugar, mentindo para si mesmos, ó Pai amado, desperta-os, ó Senhor. Oh, Deus, tem misericórdia, Pai. Muitos, ó Pai amado, ainda não se atentaram para a realidade do inferno, Pai. Ah, Senhor, tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia das nossas crianças que têm recebido tanto bombardeio e contaminação, ó Pai. E tem suas inocências roubadas com tanto programa, tanto desenho imoral, tanto desenho, Senhor, que não fala de nada, que não ensina nada, só levam as crianças para longe de Ti, Senhor. Da mesma forma, os adolescentes, os jovens, que têm sido tão bombardeados, Senhor, com os padrões mundanos, ó Pai. Os adultos, os mais velhos, ó Pai, que também não dão ouvidos, ó Deus amado, à voz dos profetas aqui nesse lugar, Pai. E tem os seus corações endurecidos, ó Pai, por não darem ouvido à Tua palavra. Mas eu clamo a Ti nesta noite, Espírito Santo, quebra esse coração, Pai. Quebra esse coração de pedra, Pai, e dá um novo coração, ó Deus. Quebra esse coração de pedra, Senhor, e concede-lhes um novo coração, Pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, destrona, Senhor, esse espírito, Senhor amado, que está rondando essa vida, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Joga por terra, Senhor, pelo poder que há no Teu nome santo, Deus. Quebra as amarras, ó Pai, agora, em nome de Jesus. É na autoridade do nome de Jesus que eu declaro isso. Quebra as amarras, ó Senhor. Tira o tampão dos ouvidos, ó Pai. Senhor, quebra essas correntes agora, Pai. Oh, Senhor, quebra essas correntes que Satanás colocou, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, quebra, Senhor, quebra, Pai. Quebra, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Desfaz essas amarras, ó Pai, agora, em nome de Jesus, ó Senhor. Para que haja entendimento na Tua palavra, para que haja arrependimento de pecados, ó Deus. Tira a venda dos olhos, ó Pai. Tira essas escamas do diabo, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Senhor. Derrama, Senhor amado, Senhor. Derrama o Teu sangue sobre essas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Senhor amado, visita, Senhor, aquele, Pai, ou aquela, Pai,
que tem inclinações, ó Senhor, mundanas, ó Pai, no seu coração, Pai, no seu estilo de vida, Senhor. Senhor, liberta, Senhor, esse adolescente, esse jovem, Pai, que está voltado, Senhor, para o homossexualismo, Senhor, que está voltado, Senhor, para o vício de drogas, ó Pai amado, que está voltado para a prostituição, Senhor. Quebra, Senhor, quebra, Deus, esse principado, Pai, em nome de Jesus, ó Senhor. É na autoridade do Teu nome que eu venho te pedir, Senhor amado. É na autoridade do Teu nome, Senhor. Oh Deus, esse vício em pornografia, Senhor, joga por terra, Pai, desses homens, dessas mulheres, ó Pai, joga por terra, Senhor, pelo poder que é no Teu nome santo, Deus. Oh Deus amado, fofoca, Senhor, mentira, Senhor amado. Deus, em nome de Jesus, falsidade, Pai. Senhor, tem misericórdia da Tua igreja, Senhor. Tem misericórdia, Jesus, tem misericórdia, Pai. Vai quebrando, Senhor, todo mal, Pai, para que sejamos uma igreja, Senhor amado, que agrada ao Teu coração, Deus. Para que sejamos uma igreja, Senhor amado, que agrada ao Teu coração, uma igreja cujas portas do inferno não podem prevalecer, Senhor amado. Na autoridade do Teu nome santo, nós te pedimos isso como igreja do Senhor, Pai. Quebra, Senhor amado, todas essas coisas, ó Pai, que tem impedido o Teu povo, Senhor amado, de crescer, Pai. Ó Senhor amado, em nome de Jesus, ó Senhor. Em nome de Jesus.